você, dentro dessa perspectiva aí que a gente tinha falado, dessa sua preocupação quanto à formação que vem dessa orientação dos seus pais, que são muito presentes e têm um grande cuidado com o seu processo de formação, como que você resolveu, ou como que a literatura, ou os livros clássicos, ou os clássicos da literatura universal, ingressaram na sua vida? Quem te apresenta os livros, ou melhor, os autores, e como se dá esse processo de leitura, de consumo dessa literatura tão sofisticada que vem dos clássicos? Começou a partir da minha mãe. O hábito da leitura, né, veio da minha mãe, porque minha mãe lia, então eu via isso, então ela sempre me incentivou a leitura. Então, às 10 anos, eu já lia, eu gostava de ler, só que eu não lia livros clássicos ou algum livro que fosse realmente me acrescentar alguma coisa. Nem mesmo, às vezes, aqueles que falavam sobre algum outro assunto que não fossem clássicos, eu não lia. Era uma coisa mais adolescente, aqueles livros mais adolescentes, assim, infanto-juvenil. E não eram livros que realmente me acrescentavam alguma coisa. E minha mãe, percebendo isso, ela chegou e falou: Júlia, você precisa ler livros bons. Livros que vão te acrescentar realmente alguma coisa. E eu cheguei e pensei, mas são mais difíceis, né, de ler esses daí. E sei que ela falou assim, não, mas é a prática, né? Ela foi me ajudando nisso, me guiando nisso, só que até então eu pensei, tipo, mas é mais difícil. Sabe, tipo, quando você vai deixando pra depois? Até que eu fui tentar pegar um livro da estante dela, só que era um livro mais complicado. Eu abri a primeira página, a primeira linha, e eu percebi que eu não tinha entendido nada. E eu li, e relia, e lia de novo. E eu fiquei, rapaz, eu não entendi nada. E aí eu deixei de lado. Nisso, ela começou a me mandar alguns perfis no Instagram. E perfis que tinham algum tipo de conteúdo, realmente, que fosse me ajudar. De várias, digamos assim, áreas diferentes. Ela viu o perfil, via que ia me ajudar, ou que ia me acrescentar alguma coisa. Perfis que realmente ensinam, sabe? De pessoas que passavam algum tipo de conteúdo na internet, né? E ela me mandava. Eu entrava nesses perfis, gostava, começava a ler aquilo que eles ensinavam, até que eu cheguei num perfil que falava sobre livros clássicos. Nesse dia que eu entrei, eu fiquei apaixonada, porque eu não tinha tido esse tipo de contato. E com clássicos e etc. Eu já pensava em ler, mas eu ficava tipo, nossa, deve ser difícil, né? Até a palavra... Sim, que é o que todo mundo acha, de uma você forma acredita que é uma geral. coisa muito distante. E não é. Aos traumas literários. Isso, os traumas literários. Que, inclusive, eu tive, por exemplo, do Machado de Assis. Mas nós vamos chegar nele. A gente vai o que chegar. eu quero que você explique como é que, ou como é que os clássicos ingressam na sua vida. Sim, ingressaram a partir disso, a partir... Da orientação da sua mãe. Aí você pegou um livro lá da sua mãe, mas você, no primeiro momento, não entendeu muita coisa. E aí passou. Só que nisso ela foi... Começou essa época mais do Instagram, o Instagram se tornou uma coisa mais popular. E ela começou, a partir do Instagram, enviar conteúdos. Tipo assim, pessoas, que nem eu já disse, que postavam coisas que fossem realmente me acrescentar em alguma área. De várias áreas diferentes, de autoconhecimento, de casa, de várias coisas diferentes. Política, ela pegava, analisava o conteúdo, era as coisas que ela via que ia me ajudar e me mandava. E, a partir disso, eu comecei a entrar e ficava acompanhando. Quantos anos isso? Eu acredito que foi com uns 12 anos. 12 anos. Foi mais ou menos nessa transição, acredito, dos 11 para os 12. Da criança para adolescente. Sim, foi nessa transição. E ela começou a me mandar, eu comecei a seguir. Foi nessa época, inclusive, que eu comecei a buscar mais a área intelectual. Quer dizer, falando japonês, você não tinha buscado, então. Não, eu quero entender. Mas, que hora que essa criança brinca, gente? Não, eu brincava muito. Sim, brincava assim, vamos lá. Eu brincava, mas eu gostava muito de conversar. Uma coisa que me ajudou muito é que meus pais sempre me colocaram em ambientes. Sempre buscavam me conectar. Ambientes, por exemplo, eles estavam conversando sobre alguma coisa. Por exemplo, no dia que o professor veio, é um adulto, mas mesmo assim, eles buscavam me trazer pra perto, às vezes, de conversas, realmente, sabe? Mais
levadas a alguma coisa. Por exemplo, ele veio e a gente conversou. Desde pequena, meus pais eles sempre buscaram me ensinar, me colocar em mesas, às vezes de adulto, claro, Sim, eu com entendi. conversas, Na verdade, inserir você, me inserir. né, nessas conversas que os adultos tinham, naquilo que fosse adequado para sua faixa, que pudesse Exatamente. contribuir para a sua compreensão, inserindo você dentro da conversa para que você pudesse participar e desenvolver essa Sim, habilidade de conversar entre amigos. sim, exatamente. Uma Então, conversa mais produtiva fora sim, daquelas banalidades que a gente costuma ver com frequência. exatamente. Foi. Ah, Você explicou direitinho aquilo que eu queria passar. Então, eles sempre buscaram me inserir. uhum, Então, eu sempre, às vezes, conversava muito com adultos, com amigos deles. Sempre foi algo que eu. E eu gostava, porque eu gostava das conversas. Eu acredito que, como eu estava desde pequena, inclusive minha mãe me ensinou sobre comportamentos também, porque a gente precisa saber se comportar nesses ambientes. Então ela sempre me guiou nesse sentido. Meus pais, eu sou muito grata pelos meus pais, eu posso dizer que eu sou privilegiada, eu tive uma educação você privilegiada sabe que de todo mundo verdade. vai querer a sua mãe emprestada, você já tá sabendo, né? Não, todo mundo já quer minha mãe emprestada, assim, sabe? Tô acostumada, não, tudo bem. E aí, e aí, É. nisso eu comecei, né? Eu meio que tava inserida, então, quando vem amigos deles, eu estava ali inserida. Mesmo que eu não falasse, eu tava absorvendo. Eu tava ouvindo, eu tava prestando atenção. Então, eu acredito que eles me inserirem nesse meio me ajudou muito também na hora de querer ter uma conversa, às vezes, mais produtiva ou alguma coisa assim. Mas eu Entendi. sempre fui muito criança. Na minha infância, eu tive realmente uma infância. Meus pais nunca me privaram da minha infância. Inclusive, é algo que eu fico impressionada como eles conseguiram me ensinar dessa forma e, ao mesmo tempo, eu ter tido uma infância maravilhosa. Eu era criança que brincava. Inclusive, eu fui parar de brincar de Barbie. Você gostava da Eu Barbie. gostava, eu brincava bastante. Então, meus pais sempre me guiaram sem me privar da minha infância. Eu acredito que é muito importante deixar a criança ser criança. Viver os momentos. Viver os Porque isso vai momentos. ser importante no processo de Sim, construção da psique. muito, muito. É É. importante ter esse momento da infância. Brincar tá indissociavelmente ligado a aprender. Sim, muito, muito. Teve uma época que eu estudei sobre educação também, porque eu queria muito ter irmão. E aí eu comecei a estudar muito sobre educação infantil, pra me ajudar minha mãe, né? Então, Ajudar sua mãe em quê? se ela tivesse irmão, como eu já tava grandinha, na Ah, época, tipo, você já 12 estava, anos. na verdade, você estava projetando um irmão, e aí você já foi se lançar no estudo da educação infantil para poder Sim. auxiliar sua mãe no processo de formação do seu irmão. Não, é tipo assim, porque eu gostava. Eu sempre gostei Entendi. de estar com crianças. Então, tipo assim, ou eu ficava com os adultos, ou eu ficava com as criancinhas, porque gostava de ficar ali, né, acompanhando, etc. Até por isso que teve um momento que eu virei tia da minha igreja, né, que é quando você cuida da salinha. Então, das crianças. Então, eu gosto de coisas relacionadas à educação, gosto muito. Então aí você já identificava que o brincar era fundamental Sim, na construção dessa educação sim. infantil. Então, mas tipo assim, não na época que eu era criança ainda, né? Mas depois, acho que foi com uns 12 anos que eu comecei a Já pesquisar era sobre bem isso. maior. Eu já era bem maior, só que aí eu olhei pra trás e fiquei impressionada Hum, como meus pais conseguiram. Eles trouxeram a infância pra mim. Eu tive uma infância, eu gostei muito. Eu era criança realmente, mas ao mesmo tempo que eu era criança, eu era muito bem aconselhada tá, e aí começou a pelos ler meus pais. clássico com 12 anos. Isso, foi com uns 12 anos, que foi a partir da minha mãe, sempre me direcionando, tipo assim, olha, Júlia, o que você acha? O que você acha? E então eu conheci esse perfil, a partir daquilo que ela me enviava, e eu vi que ele tinha lançado um curso de clássicos, acho que inclusive era o último dia, o dia que eu conheci o perfil dele. Eu vi os stories, vi os destaques, fui devorando, assim, o perfil, porque ele tinha os destaques, né, onde ele falava de muitos clássicos, etc. Dava alguns exemplos de alguns livros. Sim, e ele falava dos livros também, Sim, tipo... comentava um pouco sobre cada qual daquele Sim, que ele mencionava naquela sim. publicidade que ele tinha feito ali. Exatamente. E nisso eu fiquei, tipo assim, eu fiquei impactada, eu fiquei apaixonada Falei, é pelos isso que eu clássicos. quero. Sim, e aí eu fui nos meus pais, né? Pai, mãe, então, né, tá vendo esse moço aqui? Ele abriu um curso, isso e aquilo, falei com eles. Eles falaram, tá bom, Júlia. Então, mas você tem que fazer, tá bom? Porque, né? Sim, é um investimento que É você um vai fazer. investimento. Então, vai eles fizeram fazer. esse investimento em mim. Meus pais sempre investiram muito no meu conhecimento. E
E nisso eu comecei. Porque Então, eles também são bons investidores, você sabe que eles sabem investir, né? eles sabem. É. E aí... Exatamente. Ai, meu Deus. Não é verdade? Eu tô Sim. achando que eles fizeram um investimento maravilhoso. Vai. Eu também. É. Eu, de verdade, acho que foi o melhor investimento se quiserem investir mais. Eu tô até querendo me A aconselhar gente tá com sempre- eles sobre investimento já. E aí... Então, como que funcionava? O curso. Era como se fosse um clube, na verdade. Redescobrindo os clássicos, o nome. Era um livro e um filme. Todo mês. Então, ele passava um livro e um filme relacionado. Então, por exemplo, quando ele passou... Calma aí que agora eu esqueci o nome do... Eu não lembro o filme, mas, por exemplo, ele relacionava com um livro. Que Sim. abrangava esse mesmo tipo de conteúdo. Se relacionava o Se relacionavam. livro com o filme, Sim, eles... estabelecendo essa correlação Sim. para você ter E ajudava. mecanismos de Ajudava muito. compreensão da obra. Sim. E isso me ajudou muito. Então, ele redescobrindo os clássicos, porque a gente sabe que nem você, inclusive, já comentou aqui, como acredito que é muito daqui do Brasil, a gente se afasta muito dos clássicos. A gente acredita que eles são uma coisa de outro mundo, às vezes. Tipo, uma coisa muito afastada, uma ideia muito distorcida da grandeza dos clássicos, inclusive. Ou às vezes, como você falou também, que eu acho importante uma coisa que você disse antes da gente iniciar, que é o fato de que a maneira como a literatura ou os clássicos são apresentados diz muito ou vai determinar, eu falaria até, se nós teremos um leitor de clássicos ou não.